Ok. Nós vamos orar. O André, se prepara. Vamos orar pela Evanilce. Ela está internada lá no Hospital da Posse, não sei o motivo, mas Deus sabe, e Ele está lá com ela também. Então nós vamos orar por Evanilce e vamos continuar batendo na porta de Deus. Peço oração pela vida do Benício. Então vamos continuar orando pela vida do Benício, né? Sobrinho também, sobrinho do Léo. E nós vamos orar. A vovó dele está aí? A vovó do Benício? Não está. Então, mas nós vamos orar por esta criança. Esta criança tem uma doença terrível, né, na epidérmia, e a pele solta, fica como se tivesse sofrido uma queimadura. E a Lúcia tem ajudado lá a família, lá só os pais, a Lúcia sabe porque ela vai lá fazer curativo. A criança, a base de morfina, né? É a base de morfina. Ele tem quantos anos? O Benício está com quantos anos? Fez 3 anos, né? O Benício fez 3 anos, irmão. É desesperador a situação desta criança. Então vamos orar pelo Benício. Eu gostaria de pedi-los encarecidamente para mudar de posição, só um pouquinho, por favor. A Bíblia diz que está alguém alegre, cante louvores. Está alguém triste, ore. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém enfermo. Somos orientados por Deus a orar, a usar os líderes da igreja, os ministros da igreja, a ungir, sim, impor as mãos, mas eu creio que juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Então vamos orar. Que o Senhor mova o seu coração com misericórdia neste momento. Que o Senhor derrame, faça você perceber o que é o espírito de adoção. Como se você estivesse adotando esta criança agora para ser um filho seu espiritual, um filho em que você vai orar, vai clamar direto por ele, para que a boa mão do Senhor se mova em relação a esta criança. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, está aqui Evanilce, Senhor. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas o Senhor sabe. Cantamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, te suplicamos nesta manhã, toca na tua filha, toca no seu corpo, faz com que o seu corpo responda ao poder do Espírito Santo. Que em nome de Jesus todo mal caia por terra. Oramos por esta filha. Oramos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo Benício. Te pedimos, ó Deus, abraça esta criança agora. Senhor, abraça esta criança, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo mal. Senhor, toca na pele, na junta, na medula, no sangue. Toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés desta criança. Senhor, é sofrimento em cima de sofrimento. Senhor, tu não tens prazer, Senhor, eu tenho certeza disso, no sofrimento deste pequenino, porque dele é o reino dos céus também. Senhor, em nome de Jesus Cristo, move a tua bondade, move com misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, tranquiliza o coração dos pais, tranquiliza o coração dos pais. Oro pela Vívia, Senhor, também te peço, repreenda, Senhor, todo tumor maligno que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, cura esta filha, restaura a saúde desta filha, envolve ela, Senhor, com a tua bondade. Senhor, todos os enfermos nesta manhã, nesta casa, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa se mover no nosso meio, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada nesta casa. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor, aqueles que estiverem ligados com o Senhor, aqueles que estiverem na expectativa, Senhor, de ouvir a tua voz, de que o Senhor fará algo por eles. Senhor, não os decepciones, mas glorifica o teu nome. É a nossa oração, Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que todo mal seja repreendido e que tenhamos boas novas dentro em breves, para que o teu nome seja exaltado. Por amor a Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém.
Queridos, podeis sentar. Bom dia, irmãos. Mais uma vez na casa do Senhor, como o pastor falou, dia de festa, dia de celebração, dia de nos lembrarmos do sacrifício da cruz do Calvário, porque nós, o pastor falou que nós cantamos. Eu queria pedir para a Lohana, pedir para a Lohana colocar aqui esse último hino que cantou, Infinitamente Mais. Eu confesso para vocês, eu acho que, eu não sei se é só comigo, pelo menos comigo acontece isso, não sei se é com todos os pregadores, toda vez que você prepara uma mensagem, sempre fica um fundo assim de insegurança. Puxa, será que é isso mesmo? Será que eu estou falando de mim mesmo? Será que eu estou falando... Sempre. Eu, pelo menos, tenho sempre esse pensamento, porque por mais que você cante e diga que ele cresça e eu diminua, nós somos seres racionais, então a gente acaba pensando. Então sempre fico com medo, Senhor, que o Senhor não deixe que eu fale, mas que o Senhor fale. E estava ali no meu cantinho ali, o pastor Moisés vai e começa a ministrar de manhã sobre o Salmo 27. E eu vou lendo junto com ele, até que nós chegamos no último versículo. Se você lembra qual é o último versículo, Ju, você me perdoa, é que eu não queria perder esse pensamento que eu estava aqui na minha mente. Eu não queria. A Ju me chamou ali e eu falei, não posso falar contigo agora, porque estou sentindo um calor, mas não é um calor físico, querido. Eu quero que vocês compreendam que Deus está aqui. Deus está aqui, e esse hino eu vou comentar sobre o hino que a Lohana colocou aqui, mas eu queria simplesmente ler o último versículo que o pastor leu, do Salmo 27, que é o versículo 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E nós estamos cantando, e a gente leu isso, como a gente já conhecia essa passagem há muito tempo, não comentei com ele eu nunca comento com ele qual é o teor da mensagem. A única pessoa que sabe aquilo que eu vou pregar é justamente a Lohana, que precisa fazer a capa da pregação, e nós estamos cantando, e aí a gente canta, eu creio que verei a bondade do Senhor. Não, queria que você botasse a mim lá o hino, o Infinitamente Mais. Gente, hoje eu quero falar sobre ânimo. Vira o pastor e termina a sua leitura introdutória falando, espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Aí a gente vai e começa a cantar dizendo que eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Teus caminhos, tem dos Teus caminhos, Teus próprios planos. Vem, pois, a cada dia cheio de alegria e me coloque em Tuas mãos. Por quê? Queridos, se nós simplesmente saíssemos daqui agora, levando embora essa palavra de nossos corações, dizendo que, Senhor, eu sei que Tu tens Teus próprios planos. Senhor, eu sei que tem os Teus caminhos, mas eu sei que Tu és fiel. Se nós fôssemos embora com essa verdade incrustada, fixada nos nossos corações, nós sairíamos daqui vitoriosos, querido. Mas isso não pode ser simplesmente um louvor, uma música. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Porque, gente, eu preciso ter bom ânimo. Porque, volta para mim na primeira estrofe. Sim, Senhor, eu sei que Tu és soberano. Soberania de Deus envolve, sabe o quê? Controle absoluto de todas as coisas. A tua vida está nas mãos de Deus. E diz um hino muito antigo que nós cantávamos, hoje nós não cantamos mais isso, hoje a gente canta outras coisas. Diz um hino muito antigo que dizia, e diz, né? Porque Ele vive, a gente não vive mais isso. A gente não tem mais essa alegria. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso ter ânimo. Porque Ele vive, eu sei que eu sou mais do que vitorioso. Eu sei que a vitória é minha, porque Ele
vive. E continua o hino dizendo que tem os seus próprios planos. E a gente aprendeu, tem lido aqui toda semana, todo domingo, que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos próprios planos. Irmãos, só esse hino já abençoou o meu dia de hoje. A leitura que o pastor fez do Salmo 27, no versículo 14, e esse hino que nós cantamos, já me deu uma alegria muito grande. E eu vou entrar na ministração dizendo que o título de hoje da ministração, a Lohana pode colocar para a gente a capa ali, é justamente isso que eu acabei de falar. Vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo. Queridos, nós estamos vivendo dias maus e parece que eu sou repetitivo em toda vez falar isso, toda vez eu começo com isso, porque tem sido a nossa realidade. Temos vivido dias difíceis. Quando os piores momentos do Covid-19, nós já estamos em Covid-22, quando os piores momentos do Covid-19 pareciam estar terminando, agora, início de 2022, nós quase não vemos mais pessoas com aquele pânico, né, do final de 2019, início de 2020. Nós já estamos indo para 2 anos de pandemia, quando a gente pensa que a situação está, não digo melhorando, mas sob controle, ou nós estamos acostumados com uma situação dessa, eis que de repente surge uma guerra entre a Rússia e um conflito militar que tem um potencial de impactar o mundo inteiro. E a gente acaba ouvindo essas situações, e essas situações vão nos deixando desanimadas, vão afetando o nosso ser, a gente vai ouvindo situações, né, eu estava conversando com o Mário ali um pouquinho antes, meu Deus, os caras estão atirando mesmo, atirando contra prédios residenciais, prédios contra pessoas, prendendo crianças. A Mário comentou, lá na Rússia prenderam uma senhora de 70 e poucos anos, que a mulher estava protestando e vai ser presa mesmo, 15 anos de prisão. Então, essas coisas nos desanimam bastante. E esse desânimo tem se estendido até mesmo dentro da igreja. Eu quero que você preste muita atenção, querido, porque Deus tem falado nessa capa aqui de maneira profunda sobre essa questão de tratamento de alma, de tratamento de mente. O pastor, na sua ministração, ele falou assim, que Deus trate os nossos corações nesta manhã, e isso que Ele trouxe você aqui para falar ao teu coração. Na semana passada, nós falamos que existem muitas pessoas doentes da alma, pessoas que são acometidas de depressão, de ansiedade, excesso de passado, excesso de futuro, com medo de situações, porque essas pessoas não sabem lidar com as questões relacionadas ao passado e ao futuro. Meu Deus, essa guerra vai chegar até nós, como fisicamente, economicamente, de alguma forma. Essas questões começam a nos perturbar, e o desânimo vai destruindo vidas, o desânimo vai destruindo pessoas. Se a indústria farmacêutica descobrisse um remédio, uma pílula contra o desânimo, iria faturar bilhões e bilhões de dólares, porque hoje o número de pessoas desanimadas é muito grande. Mas aí, querido, vem uma pergunta, e sempre eu com as minhas perguntas, aquelas perguntas que não querem se calar, como não ficar desanimado em meio a tantas lutas e desafios que a vida nos apresenta? Como você vê uma guerra dessa e não se sentir abalado por uma situação dessa? Como não se sensibilizar com uma situação dessa? Mas, querido, antes de nós tratarmos do desânimo, essa palavra ânimo tem o prefixo des, que está tirando, quer dizer tirando. Nós precisamos compreender exatamente o que é o ânimo, que é o contrário do desânimo.
De acordo com o que a ciência fala sobre ânimo, a ciência fala que o ânimo é o agente motivador do ser. O que é o ânimo? O ânimo é o combustível que te faz andar. Se você for uma máquina, nós podemos comparar o ânimo como um combustível. O ânimo é o agente motivador do ser. Aí eu estava lendo, dando uma pesquisada, e eu fui para ver o latim, o que significa a palavra ânimo. E aí eu descobri que ânimo vem do latim animus, que significa o lado psicológico do homem, a sede, onde reside os pensamentos, onde reside a vontade e onde reside as emoções e o caráter. Isso que os pesquisadores dizem que é o ânimo. Todas as ações dos homens derivam dos processos que acontecem dentro do ânimos. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos acontece dentro do ânimo. Numa tradução livre, se você puder traduzir a palavra ânimo para do latim para o português, você teria uma tradução, nós poderíamos considerar como o ânimo sendo a alma, a mente e o coração. E eu quero que você compreenda, querido, que é o ânimo que faz com que a pessoa seja ativa, positiva, que a pessoa creia na vitória e a pessoa consiga seguir adiante. Quando eu vejo aquela imagem ali, eu falei com a Lohana ontem à noite, poxa, Lohana, você foi feliz demais nessa imagem. Eu sempre mando um contexto para ela, mas eu falei, poxa, Lohana, foi bacana você ter posto aquela imagem de uma pessoa que está levantando da cama. Uma pessoa que está sentada e você começa a imaginar, hoje terei um dia e este é o dia que fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. É uma postura que eu posso ter, ou eu posso continuar deitado na cama dizendo, ó vida, ó azar, mais um dia de trabalho, que droga. Você percebe que o mesmo combustível que faz uma pessoa andar ou outra pessoa andar. Ou andar para o ânimo como uma atitude vitoriosa, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem seus próprios planos. Ou continuar deitado e dizendo, ó vida, ó azar. Amados, eu fico assim meio receoso trazendo essas mensagens assim. Não sou psicólogo, não sou especialista na área da mente, mas eu quero que você tenha o seguinte pensamento, querido. Desse púlpito aqui, seja qualquer pessoa, qualquer um dos ministradores da casa do Senhor, aqui não tem palavra que tenha uma motivação humana. Tudo que é falado aqui é baseado na palavra de Deus. Aqui não tem coach, aqui não tem psicólogo, aqui não tem psicologia, aqui não tem isso. Aqui tem o genuíno evangelho falado para você, para motivar a tua vida. Amém? Então quero que você compreenda, querido. Alô? Vamos lá, gente. Então, querido, a mensagem de hoje, ela fala de 3 lições que nós precisamos ver, aprender, ouvir sobre como vencer o desânimo. Você precisa compreender que, para vencer o desânimo, a primeira lição que eu coloquei aqui hoje, que nós precisamos aprender para vencer o desânimo, porque você repara o texto de Salmo 27, no versículo 14, e todos os demais textos, eu procurei, irmão, todos os textos que falam sobre ânimo, o texto sempre é assim, ó, exatamente como o versículo 14 do Salmo 27 que nós lemos, não precisa ler não, eu vou ler aqui, ó. Espera pelo Senhor e ter o bom ânimo é uma atitude que depende de Deus ou depende de mim? Sim ou não? Depende de nós.
todas as outras mensagens, que tudo está relacionada a eu desejar ter bom ânimo. Então, quando eu falo que a primeira lição que nós precisamos ter para ter bom ânimo, praticar para ter bom ânimo, é dominar a visão. Eu preciso dominar aquilo que eu estou vendo. Você percebe, e isso não está na mensagem aqui, eu acordo de madrugada, cedo, domingo de manhã, e fico pensando, e muda tudo, e de manhã eu estava pensando o seguinte: quando Davi chegou diante de Golias, e Davi soube que o que estava acontecendo, perguntou para os seus irmãos: olha, aquele gigante, aquele homem lá, está falando que vai matar, vai arrebentar, vai destruir e não sei o que lá. Quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, Saul chama Davi e tenta colocar nele uma armadura, uma vestimenta, a qual e Saul dá mais uma palavra para ele de desânimo. Fala para ele assim: olha só, tu não pode ir contra ele. Ele é um homem de guerra desde a sua infância. Ele mata com as mãos, ele morde, ele come, ele dá um chute e você acaba com você. Querido, entenda o que eu vou te falar. As palavras de Saul eram totalmente mentirosas, sim ou não? Me ajuda, gente. Não eram. Ele era guerreiro desde a sua infância mesmo. Já falei isso aqui. A couraça que Golias usava pesava 70 quilos. Só a couraça. Só o colete que ele usava pesava 70 quilos. A ponta da sua lança tinha mais de 10 quilos. Você imagina você lançar 10 quilos? O cara era brabo, como dizia. O cara era brabo. Mas, queridos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando Davi olha para ele, Davi vê um gigante, vê um homem de guerra, vê um homem valente, vê tudo aquilo que foi falado, mas ele vê um Deus muito maior do que tudo. E tudo aquilo que Golias começa a falar para Davi: vou te matar, vou entregar tua carne aos cães, às aves do céu, não sei o que lá. Davi olha para aquele inimigo e fala assim: olha só, hoje o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Então você percebe como dominar a visão é fundamental para eu ter bom ânimo. Eu quero ler um texto aqui que diz assim, é o Mateus 22, 23. Eu pedi para botar a RC, Almeida Revista Corrigida. Colocaram aqui? Deixa eu tentar ver aqui. Que diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A candeia é aquilo que ilumina. E o texto diz que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, a forma de enxergar as coisas vai determinar como será a minha vida. Eu não estou pregando aqui negacionismo. Você vai, não, o cara tem 3 metros, não, ele só tem meio metro. Não, ele não tem meio metro. Ele é grande pra caramba. Ele é guerreiro, sim, mas o meu Deus é maior. Você não é mensagem positiva, entenda isso. Não é positivismo, não é isso. O nome disso, querido, é fé. Que nós precisamos compreender que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Enxergar o mundo, enxergar as dificuldades do mundo pelos olhos da fé, vai determinar como será a sua vida. Se você será uma pessoa extremamente desanimada ou se você será animada. E como você enxergar o mundo vai determinar as dificuldades ou as facilidades que você terá no dia a dia. Esse texto é muito conhecido e diz que a maneira como você enxerga o mundo vai determinar se você terá ânimo ou não. A maneira como você percebe a vida
vai determinar como ela é. Isto não é pensamento positivo, isto é viver o Evangelho, querido. Vou te dar um exemplo prático do que eu estou te falando. Falamos aqui da Covid, falamos aqui da guerra da Ucrânia. Se nós olharmos essas situações com os olhos da carne, é evidentemente que nós vamos desanimar. Evidentemente que vamos ficar tristes. Não quero ser insensível com a morte de inocentes, de soldados, diante de um ataque injusto, um ataque injustificado. Mas se você olhar essas adversidades pelos olhos da fé, você deveria ficar muito contente. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Se nós olhássemos para essas adversidades, porque diz o texto de Mateus 24, a menina vai colocar para mim aqui 24:6, e diz assim, 24:6, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede, e o que? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Amados, mesmo que estejamos atravessando adversidades, precisamos ter uma boa visão da vida. Eu quero que você compreenda, querido, que, por favor, precisamos ter uma boa visão da vida. Compreendemos, querido, que é o cumprimento da palavra de Deus. Hoje nós não nos alegramos mais. Eu sei, queridos, que é difícil, é muito difícil a gente ter uma boa visão diante de uma situação dessa, mas entenda bem, se a Bíblia não estivesse se cumprindo, aí nós deveríamos estar ficando tristes. Mas o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas, o que nós estamos vendo, eu fico abismado quando eu vejo irmãos nossos, irmãos crentes, indo para YouTube, buscar sinais da segunda vinda de Jesus, vendo vídeos. Tem um pastor famoso aí, o cara tem 10 milhões de seguidores no YouTube, o cara é famosão. Os vídeos dele são sempre vídeos que, te confesso, não tem nada de... O último vídeo dele, ele estava explicando sobre os arcanjos. Querido, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre arcanjo. Tem 2 passagens que falam do arcanjo Miguel. Uma passagem em Daniel, uma passagem em Apocalipse. Não fala mais nada. E vai ele no vídeo dando nomes. Pastor. Dando nomes de arcanjo. Arcanjo A. A Bíblia fala de um arcanjo que é Miguel. Não fala mais nada. A Bíblia não fala de arcanjo Gabriel, de arcanjo Rafael, Seratiel e outras coisas mais. Tudo coisa da mente humana, coisa de louco. Quer ver sinal da volta de Jesus? Está aí. Só você saber que a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Que tem fome, e tem peste, e tem Covid. Isso é sinal da volta de Jesus. Amados, você precisa compreender que nós não somos folhas secas. O hino que nós cantamos, nós cantamos dizendo, porque eu sei que teus planos... Como é que é o hino? Me ajuda ali, aquela estrofe que eu pedi. Tem seus próprios planos, exatamente, obrigado, pastor. Tem seus próprios planos. E a gente começa a ficar alegre e feliz em saber que eu não sou uma folha seca. Você não é uma folha seca. Querido, nós não somos frutos do acaso. Na minha vida, na tua vida, tem um Deus que está nos conduzindo. Tem um Deus que está te conduzindo, mesmo que você ache que não esteja vivendo o melhor dos dias, mas Deus está conduzindo a sua vida. Um texto que a gente fala aqui sempre é 2 Coríntios 2,14, que diz assim,
Diz assim: graças a Deus, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você não é uma folha seca. Então se você dominar essa visão da vida, se você tiver na tua mente que você não é uma folha seca, que Deus está conduzindo a tua vida, você vai começar a dominar a tua visão, e você não vai ficar desanimado quando esses acontecimentos externos estiverem acontecendo. Porque, querido, você precisa ter a tua paz dentro de você. Dentro de você. Você precisa dominar a tua visão, para que essas coisas não te perturbem desta forma. E tem mais aqui, ó. Não é fácil, querido. O que eu estou te falando não é fácil. É uma luta diária. Levantar igual aquela mulher da capa ali levantou. Ai, não é fácil. Ainda mais a gente que enfrenta dificuldades. Meu Deus, acordar 4 horas da manhã para pegar o BRT, para pegar o trem. Não é fácil. O Léo deve passar muita dificuldade enfrentando os meninos da escola, o aperto. Não é fácil. Não é fácil. É luta. Mas eu quero que você entenda, querido, que eu sei que é difícil você ir para um emprego que de repente você não é valorizado, o emprego que você é injustiçado, o emprego que de repente você é roubado, não é pago, uma série de situações como esta. Mas esse emprego que Deus te deu está pagando as suas dívidas. Seja grato por isso. E confie que Deus está te conduzindo em triunfo para um fim melhor. E se você está desanimado porque está desempregado, eu fiquei 1 ano desempregado com 2 filhos, querido. Meu Deus do céu, muitas pessoas aqui me ajudaram, eu não tenho nem como nomear, porque foram muitas pessoas que me ajudaram financeiramente, muitas pessoas que me ajudaram com oração, muitas pessoas, mas é muito angustiante você acordar mais um dia. Mas, querido, como eu aprendi com esse desemprego? Eu aprendi a não confiar mais na minha poderosa força. Eu aprendi a confiar num Deus todo-poderoso, querido. Quando estava tudo ruim lá em casa, um desânimo danado, eis que chega uma abençoada com uma cesta na minha casa, que nem consegui me carregar a cesta que a abençoada levou para a minha casa. É Deus que está conduzindo a nossa vida em triunfo, querido. E o texto diz mais, põe para mim lá, 2 Coríntios, lá o restinho, lá que eu não li o restinho não. O final do texto, que é tão importante como o princípio. Diz o texto que ele te conduz em triunfo, por meio de nós se manifesta. É através da tua vida que o mundo vai saber de Jesus Cristo. É através da tua vida, no meio a essa crise, no meio à guerra da Ucrânia, em meio ao medo. Ai, meu Deus do céu, o feijão vai subir. Por que o feijão vai subir? Porque a Rússia é o grande exportador para o Brasil de fertilizantes. O Brasil é um grande produtor de alimento, mas precisa de fertilizantes. Se a Rússia parar de vender para o Brasil, teremos que comprar do Canadá, que é muito mais caro, e vai impactar no preço do nosso feijão. Meu Deus do céu, eu vou ficar desanimado com isso. Fica não, querido. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle do preço do feijão. Deus está no controle do preço do arroz. Deus está no controle de todas as situações da sua vida. Tudo está nas mãos de Deus, querido. Deus vai dando graça para a gente suportar, Deus vai nos animando, Deus vai nos... Mas o mundo não tem esse olhar. Somos nós que precisamos passar para o mundo. Quando alguém vier falar contigo de guerra, meu Deus, está brabo lá. Aí sabe o que você vai falar para eles? Querido, isso aí é a volta de Jesus. Cada bomba que a Rússia solta sobre a Ucrânia é um degrau que Jesus está descendo, querido. E Jesus está descendo. E a gente não prega e não fala mais sobre isso, mas Jesus está voltando. Essa deveria ser a maior de todas as nossas alegrias. Saber que eu vou voltar para a casa do Pai. Estava brincando com o Beto ali, o Beto estava mexendo ali. Aí ele, eu estou na casa do meu pai. Eu falei, poxa vida, graças a Deus. Mas nós todos, aqui é a casa do Pai, sim, aqui é a casa do Pai, mas nós temos uma morada celeste que é muito melhor do que isso aqui, querido. Mas nós não temos mais essa alegria, nós não pensamos mais em céu, nós não pensamos mais nas coisas do alto. E a visão
a visão do dia a dia tem roubado o nosso ânimo, tem roubado a nossa esperança, tem roubado a nossa fé. Eu quero que você complete comigo. Ter fé, ter ânimo, ter essa... não é fácil. Eu quero que você complete comigo o texto de Romanos, um texto muito conhecido. Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é alegria, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Primeiro texto que você me ajudou é esse. O segundo texto é Mateus 11, 12, que diz que o reino de Deus é tomado por... O reino de Deus é tomado por esposa. Então vamos lá. O reino de Deus é paz. Romanos 14 fala isso. Mateus fala que esse reino é tomado por esforço. Você precisa se esforçar para tomar posse dessa paz que Deus te dá. Você precisa se esforçar para levantar de manhã e dizer: Senhor, não estou vivendo aquilo que eu gostaria, mas eu sei que o Senhor está no comando de todas as coisas. Essa é uma atitude que depende de você, não depende de Deus. Ele já disse aqui, espera por mim. Agora você precisa ter bom ânimo, porque nós, continuando naquele hino, nós falamos que sim, eu sei que tu és poderoso, tua palavra é fiel. Então, se nós tivermos esse pensamento, nós teremos ânimo. Então, queridos, para finalizar essa primeira parte, nós precisamos dominar a nossa visão, dominar aquilo que eu estou vendo. Mas eu só vou ter uma visão apurada, uma visão espiritual. Temos aprendido aqui diariamente, o nosso pastor tem nos ensinado, tudo é espiritual para quem é espiritual. Temos aprendido aqui, nós precisamos olhar para o mundo com uma visão espiritual. O que está acontecendo tudo aí fora é tudo espiritual. O que está acontecendo aí fora, guerras, rumores, isso e aquilo, tudo outro, é a volta de Jesus, querido. Então, por mais triste que nós fiquemos numa situação dessa, nós também precisamos ficar alegres, porque a palavra está se cumprindo. E mais próximo do que você imagina, estaremos voltando para a casa do Pai. Essa questão de ânimo, de ter ânimo, Deus já vem falando conosco há milhares de anos. Quando você pega o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, a menina vai colocar para a gente ali, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem. Você percebe que não é Deus que vai soprar dentro de você bom ânimo? Você percebe que o esforço é teu? É a tua visão, é como você vai ver, é como você vai se portar que vai determinar se você terá sucesso ou não. Não é Deus, querido. Preste bem atenção. Não quero tirar Deus da nossa vida, não, de maneira nenhuma. Mas, querido, Deus mais reage do que propriamente age em nossas vidas. Diz o texto aqui, não estou te mandando? O resto é Ele ou sou eu? Nessa primeira oração aqui, tem um mandar dele. Eu estou te mandando. O resto é comigo, querido. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter bom ânimo, eu não posso temer e nem me espantar. Isso são orientações, mandamentos que ele deu para Josué e se estende a nós. Estamos conquistando a terra, saímos do Egito espiritual, caminhando em direção a Canaã celestial, mas estamos passando Por onde estamos passando, gente? Pelo deserto. E foi assim que ele passou para Josué. Josué, para conquistar Canaã, você precisa esforçar e ter bom ânimo. Finalizo essa primeira parte, onde diz que nós precisamos dominar o que vemos. E eu vou agora para a segunda parte. Eu preciso dominar aquilo que eu ouço. Diz o texto de 2 Coríntios 7, na versão da NVT, eu gosto dessa versão, que diz assim, vou ler a minha aqui, Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. O que esse texto tem a ver com ouvir? Olha o que o texto fala aqui, Enfrentamos conflitos de todos os lados,
com batalhas externas e temores internos. Quem está falando aqui é o grande Paulo. O homem que falava assim, ó, mas Deus, já falei contigo 3 vezes. 3 vezes? Tu não respondeu? Esse homem se encontra agora desanimado. Esse homem, diante de tantas lutas, temores e conflitos de todos os lados, batalhas externas e temores internos, esse homem agora se encontra desanimado. O texto não fala isso. Não fala isso que eu vou falar. Mas nós podemos compreender que diante desse desânimo, Paulo orou a Deus. Paulo era um homem de oração. Paulo orou a Deus, buscou a Deus. E quando eu oro a Deus, e quando eu busco a Deus diante dos meus desânimos, sabe o que Deus faz? Deus sempre envia alguém para nos confortar. Diz o texto, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Tito chegou para Paulo, Paulo, fica assim não, querido, levanta, o povo da Macedônia vai se render aos pés de Cristo, fica assim não, vai dar tudo certo, somos mais que vencedores, e isso, e aquilo outro. Querido, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, nós precisamos estar muito atento para quem nós emprestamos os nossos ouvidos. Você está desanimado, você está cansado, você está com medo, você está numa situação difícil, tudo que você quer é uma palavra de alento, uma palavra de carinho, uma palavra de força. Aí você encontra uma pessoa vestida de crente, com roupa de crente, com Bíblia de crente, mas que não tem nada de crente, vira para você e fala assim, está muito ruim. Acabou. Tudo que você queria naquele momento, você chega para o Léo, minha situação é essa. Vira o Léo para mim, o Léo não é um bom exemplo não. Vira uma pessoa para mim e fala assim, está muito difícil mesmo. Eu não quero escutar isso. E hoje, se o meu coração já estava fragilizado pelos meus medos, pelas minhas ansiedades, pelos meus temores, ao receber uma palavra do inferno dessa, o meu ânimo, que já era pouco, vai para onde? Lá para o chão. Acabou o meu ânimo. Então hoje eu vejo pessoas se aconselhando, ouvindo rumores de corredores, para lá e para cá, com pessoas que não têm nada a acrescentar. Está com medo, está na fila do mercado, vai ver o arroz a sei lá quantos reais, vai chegar perto de alguém e alguém vai dizer assim, vai piorar, vai ficar mais caro ainda. Quando acabar o estoque que está lá, hoje está quanto o arroz? Está 20 reais, 5 quilos de arroz. Fiz compra, né? Vai chegar a 50. Meu Deus do céu. Tudo que você quer é um ânimo, tudo que você quer é uma esperança, tudo que você quer é alguém que te levante. Eia, vamos, subamos e vamos conquistar. Aí vira essa pessoa e te põe para baixo. Querido, entenda o que eu te falar. A gente costuma falar que o que contamina é o quê? Vamos lá, gente. O que contamina o homem é o quê? É verdade, é um texto bíblico. Mas entenda bem, eu não estou falando de contaminação, eu estou falando de ânimo. Uma palavra do inferno tem o poder de tirar todo o teu ânimo. Uma palavra maldita tem o poder de te jogar por terra toda a tua esperança, a tua expectativa, os teus planos. Tem um texto longo que eu quero ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É Números 12. Aquela história dos espias. Números 12. É um texto longo, são 6 versículos. Tá? Que diz o seguinte, ó. Moisés manda os espias ir na terra, lá em Canaã. Ele vai ver a terra e diz assim, cadê Lohana? Números 13, 27. 12. É 12 não, acho que é 13 mesmo. Não, peraí, é 13. Eu falei errado então? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Não, é 13 sim, gente, 13 e 27. Isso, desculpa, Lohana. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Eles trouxeram um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar o cacho de uva. Entenda o que ele está falando. Olha, entenda como é que Satanás inverte
as coisas na nossa mente. O que eles disseram é o seguinte, realmente aquilo que Deus falou se cumpriu. A terra mana leite e mel. Deus já havia falado isso para Abraão, quase 500 anos antes. Realmente a terra mana leite e mel. É verdade. Está aqui o fruto dela. Um cacho de uva de não sei quantos quilos. Continuando. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Meu Deus, só desânimo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também os filhos ali, os gigantes, filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos, entenda bem, olha uma visão errada, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como também aos seus olhos. Uma palavra maldita dessa, dita por 10 homens, foi responsável pela morte de quase 2,5 milhões de pessoas no deserto. 10 homens que inflamaram o povo foram responsáveis por uma palavra maldita dessa, pela morte de quase 2,5 milhões de pessoas. Aí você começa a perceber que o que contamina é o que sai, é verdade, mas o que inflama é o que entra, querida. Então uma palavra maldita dessa, então você precisa estar muito, muito, muito atento ao que você está ouvindo, de quem você está ouvindo, a quem você está emprestando os teus ouvidos. Jesus, próximo a entrar em Jerusalém, já dizendo para os discípulos: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado. Vira Pedro e fala perto de Jesus: não, Jesus, que isso? Não, tu és bom demais, tu és o nosso rei, o nosso mestre. Jesus ouve aquela palavra e fala assim: essa palavra não é do Pai. Essa palavra não é do Pai. Jesus nem pensa 2 vezes. Olha assim, Satanás, te repreendo. Querido, nós precisamos ouvir tudo. Troca aqui. Alô? Nós precisamos ouvir tudo com o filtro da fé, com o filtro do Evangelho. Está de acordo com a Bíblia? Está produzindo fruto? Amém. Não está? Sai para lá, querido. Essa palavra não vem do meu Deus. Essa palavra vem do inferno. Então nós precisamos estar atentos com o que nós estamos ouvindo. E para finalizar, eu digo que o nosso ânimo ele é composto por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, e aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos produz dentro de nós o quê? Pensamentos. E os nossos pensamentos, querido, eu quero ler aqui um texto muito conhecido por nós aqui, Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, a mente humana é o único elemento de transformação. A nossa mente consegue transformar as coisas. Nossa mente é responsável por dirigir nossas ações e nossas emoções. Como seres racionais que somos, tudo que fazemos passa primeiro pelo intelecto, passa primeiro pela mente. Tudo. Nós não somos animais irracionais que não pensamos. Tudo passa pela nossa mente.
A nossa mente, querido, pode ser comparada a uma grande oficina. Já diz um ditado popular aí, muito antigo, né? Que diz que mente vazia é... Todo mundo sabe disso, né? Mas a nossa mente, ela pode ser comparada a uma grande oficina. E essa oficina, ela vai usar a matéria-prima que tem dentro dela para construir coisas. Se na tua matéria-prima só tiver lixo, ela não produzirá coisas de qualidade. Mas se a tua oficina, se a tua mente tiver bons materiais, ela vai produzir boas coisas. Pode parecer repetição do que eu estou falando sempre aqui, mas não há como eu produzir boas coisas se eu estou me alimentando de coisas ruins. Se eu estou colocando na minha mente diariamente lixo, se eu estou colocando diariamente na minha mente programações indecorosas, programações que não são para crente ver. Me perdoem, crente não pode ver Big Brother. Não pode ver Big Brother. E outras, eu pego o Big Brother como exemplo, mas tem outras situações que são tão piores quanto, sei lá. O crente tem que imaginar Filipenses 4 e dizer: é puro, é verdadeiro, é respeitável. Se existe louvor nisso, ocupe o vosso pensamento. Se não é, não deve ser. Ontem, confesso um pecado para os irmãos aqui. Fiz a mensagem, estava pensando, estava orando, não sei o que lá, aí deu 10 horas, não estava com sono ainda, parei para ver um filme. Lançamento do Telecine. Gente, perdi 1h30 da minha vida vendo uma bobagem, cara. Vendo uma bobagem que só gastei luz, gastei tempo. Tem que orar 24 horas por dia? Não, você não tem que orar 24 horas por dia, querido. Mas eu podia gastar aquele tempo vendo alguma coisa que me produzisse algum fruto. Não aquela bobagem que eu vi até quase meia-noite, 11h40 da noite, eu vendo uma bobagem danada. Me arrependi, falei, cara, que filme ruim, chato, que não acrescentou nada na minha vida. Eu quero que você entenda, querido, que os teus pensamentos, eles são formados por aquilo que você ouve, aquilo que você vê. No auge da pandemia, muitas pessoas adoeceram e muitas pessoas talvez morreram, não pelo Covid, mas por causa do lixo que viam e ouviam diariamente nos telejornais. E morreram 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 500, vai todo mundo morrer, o mundo vai acabar, e não sei o que lá. E pessoas ficaram doentes com síndrome do pânico, ficaram ansiosas. Estou mentindo para vocês? Não, é exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu, porque não foram capazes de filtrar aquilo que estavam vendo, aquilo que estavam ouvindo, começaram a produzir nas suas mentes lixo e estão até hoje, estava conversando com o Antônio ali mais cedo em relação a isso, estão produzindo até hoje lixo nas suas mentes, por causa daquilo que viram e ouviram e hoje têm dificuldade em se libertar de certas situações. Por causa do lixo que produziram na sua mente. Eu quero que você entenda, querido, vou finalizar agora, que o ânimo que a gente falou, que pode ser traduzido como alma, coração e mente, ele precisa ser dominado por nós. Não é Jesus, querido, não é Jesus que vai dominar a tua mente. Volto a repetir, não estou tirando Jesus da nossa vida, mas é você. Um texto de Lucas 21, 19, é um texto que eu gosto muito desse texto, que diz assim, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. É na tua e a alma pode ser traduzida por ânimo. E é na tua perseverança de todo dia de manhã. Está difícil, você levanta, espreguiça, mas fala, Deus está no controle de todas as coisas. Você não é mantra não, repetindo coisas para acontecerem não é isso, é crer, porque, queridos, o nome disso é fé, é o firme fundamento das coisas que não existem, é crer, eu creio que o amanhã será melhor, porque nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu creio por tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito.
Tem pessoas que, gente, meu pai sempre trabalhou em serviço público. Então meu pai sempre teve estabilidade do serviço público. E ele ficava na nossa mente, assim, ó. Pelo menos que eu me lembro quando criança. Você precisa de um trabalho público, porque ficar desempregado. Gente, eu sempre tive muito medo de desemprego. E todo mundo presenciou quanto aquilo que eu mais temi me sobreveio. Eu tive que passar por um longo desemprego para aprender que eu não confio, eu não preciso confiar em emprego, eu confio em Deus. Então, queridos, eu quero concluir para você dizendo o seguinte: precisamos estar atentos para não perder o domínio sobre o que estamos vendo, sobre o que estamos ouvindo e o que estamos pensando. As adversidades vêm sobre nós, mas temos que resistir e prosseguir com ânimo, sabendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não desanime, querido. Não deixe da adversidade do dia a dia produzirem dentro de você desânimo. Você cantou. Põe para mim lá o hino, por favor. Eu sei que é fiel. Só para a gente ver a última estrofe aqui. Não sei se é a última estrofe, não. Eu sei em quem tenho crido. Essas verdades, aliadas com a palavra de Deus, que na realidade é o que nós cantamos, precisa te dar ânimo diário, querido. Precisa te animar, pois eu sei em quem tenho crido e eu sei que é poderoso. Essa verdade precisa te animar diariamente. Você, ao levantar da cama, só lendo isso, eu sei em quem tenho crido, cantando isso, e saber que Ele é poderoso, vai te dar ânimo, querido. Não deixe da adversidade roubarem o teu ânimo, não. Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, bom dia, fiquem com Deus. Nada. Feche seus olhos, vamos orar. Os homens, por gentileza. Assim como o homem se vê, assim ele é. Deus desafia Josué a ter bom ânimo quando tudo parecia contrário à sua expectativa. Desafiou a ter ânimo em dias de lutos, em dia em que ele teria mais de 2 milhões de pessoas para cuidar, em que ele teria terras cheias de inimigos para conquistar. Dia em que o homem que era a sua maior referência espiritual tinha sido recolhido ao seio de Deus. Ele estava mal, mas o Senhor olhou para ele e disse: te levanta, rapaz, seja forte e muito corajoso. Talvez o que você precisa nessa manhã é de uma coisa só: reagir. Reagir, entender que Deus está te chamando para reagir, e essa cura virá sobre a sua vida. Reagir, e você vai ver que Deus já te deu a vitória. Deus já tinha dado a terra para eles. A promessa, Deus não ia retroceder na sua promessa. Eles precisavam tão somente avançar. Avance, tem bom ânimo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que esse desânimo que tem dominado o coração deste homem ou desta mulher, que este desânimo seja vencido agora, porque a força do Senhor está sobre ele, está sobre ela. A graça do Senhor, a luz, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita nesse filho, habita nesta filha. Senhor, que caia por terra as cadeias, e que esta pessoa, Senhor, triunfe sobre esta visão de derrota, de medo, de impossibilidade. Que este filho triunfe sobre esta visão a qual o Senhor, a carne, tem apresentada, para que esta pessoa, em meio a tudo isso, possa mudar o ânimo como Abacuque mudou.
após reclamar, após, Senhor, questionar, o Senhor coloca uma visão nova no seu coração. E agora ele sabe que aquelas circunstâncias, aquelas adversidades não era o final de tudo. E ele canta dizendo: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Não vou me manter em desânimo, em tristeza, em questionamentos que não me levarão a nada. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu que Deus estava no controle. Pai, ministra no coração dos teus filhos esta convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja nesta manhã. Perdoa os nossos pecados. Não queremos ir de qualquer maneira à sua mesa sem uma reflexão profunda deste ato, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poder servir a noiva de Deus.